Olá, a paz de Deus. Vamos continuar o nosso estudo ouvindo a voz de Deus? Nós estamos no tema 13 e hoje nós vamos finalizá-lo. Vamos responder as perguntas 9 e 10. A pergunta 9 diz o seguinte: que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Pai Santo, por amor, queira perdoar os nossos pecados e queira derramar sobre nós o Teu Espírito. Abre a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E Deus responde a nossa pergunta no livro de Romanos, lá no capítulo 8, no verso 1. Me acompanhe. Diz assim, eu vou ler em nome de Jesus. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui Deus está nos falando, nos afirmando que ninguém pode se salvar se estiver longe de Cristo, porque todos nós não somos salvos por obras que façamos. Mesmo que a gente faça coisas boas, jamais essas obras vão poder nos levar para o céu. Quem nos salva é Jesus Cristo através do seu sacrifício. Lembra? O salário do pecado é a morte. Então todos nós somos pecadores e todos somos merecedores da morte eterna. Mas se crermos em Jesus Cristo, em seu sacrifício perfeito, aí sim seremos justificados. E como é que a gente expressa quando cremos em Jesus? Olha só o que está escrito em João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só, então nós expressamos a nossa crença, a nossa fé em Jesus através da nossa obediência aos mandamentos. E veja agora a próxima pergunta e última, que é a pergunta 10. Olha só o que ela fala. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então aqui Deus deixa bem claro para todos nós que seremos julgados pela lei. Inclusive, ele fala que se a gente não adulterar, mas matar, nós seremos tidos como transgressores. De que lei? Dos 10 mandamentos. Qual é a lei que fala não matarás, não adulterarás? É a lei de Deus, os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, lá do Velho Testamento. É o nosso Deus, o Criador, o Pai, É a lei de Deus, é essa lei que Jesus fala, é os mandamentos. Então, nós, quando amamos a Jesus,
nós vamos expressar esse amor guardando os mandamentos de Deus, nos esforçando, né, para sermos fiéis e obedientes. Amém? E é claro, nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos. Nós somos salvos por Jesus, mas expressamos a nossa crença e a nossa fé sendo obedientes aos mandamentos de Deus. E aqui ainda fala para a gente abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, e vamos ler os últimos 2 versos, 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, só recapitulando agora, depois que Jesus ascendeu aos céus, ele foi atuar no santuário celeste. E a profecia que nos revela a data do juízo, 2300 tardes e manhãs, lembra? Então, essa profecia nos revela a data que iniciou o juízo. E a partir de 1844, Cristo, além de intercessor, o que é que ele se torna? Ele se torna juiz. E o juízo, ele é dividido em 3 fases. Quais são as fases? Primeira fase, investigação. E essa fase ela teve início em 1844 e continua agora. Ela só termina um pouquinho antes do retorno de Jesus. Então nós estamos vivendo essa fase agora, fase de investigação. E Jesus, ele é o nosso intercessor, mas também é o nosso juiz. A segunda fase é a comprovação, e ela vai acontecer durante os 1000 anos. Por último, a fase de execução. Aí já é o juízo final. Aí é quando Deus ele vai executar o seu juízo sobre toda a humanidade, sobre todos os seres humanos. Amém? Então, continuando aqui a recapitulação, né? Todos nós compareceremos perante o trono de Cristo. Então não há nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. E eu quero finalizar com o último verso que está aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Esse verso diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, precisamos expressar o nosso amor e a nossa fé em Jesus através da obediência. E precisamos, além de tudo, que não adianta ter obediência sem amar a Jesus, sem crer em Jesus. Então, precisamos ter o testemunho, acreditar em Jesus e no seu sacrifício perfeito, no seu sacrifício que foi feito no nosso lugar. Era para ser eu, era para ser você, mas Jesus se entregou por nós e foi crucificado. Ele nunca tinha pecado, ele nunca pecou. Jesus é Deus, mas ele se fez sacrifício por nós. Por isso somos justificados se crermos em Jesus e se guardarmos os mandamentos de Deus, estaremos expressando esse amor. Amém? Então que Deus nos abençoe e vamos agradecer a Deus por esse estudo. Pai Santo, te agradecemos por esse estudo que Tu nos ensinou, Senhor, nos mostrou a respeito do juízo. Pai Santo, guarda no nosso coração a Tua palavra.
que é o que te pedimos. Perdoe os nossos pecados e nos guie, Senhor, para que um dia nós possamos estar contigo eternamente, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.